Os lucros das empresas que têm ações na bolsa despencaram 44,5% no segundo trimestre agora desse ano. Só que olha que estranho, ao mesmo tempo as ações no último mês estão valorizando pra caramba. As ações de empresas grandes estão subindo quase 13% no último mês. As ações de empresas pequenas estão subindo mais de 15% no último mês. A grande pergunta que fica é, será que a gente não tem uma distorção acontecendo aqui? Será que isso aqui não é só uma especulação, uma alta especulativa e logo as ações vão voltar a desabar porque o fundamento está piorando, porque os lucros estão caindo? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá, o que efetivamente está acontecendo? Isso que eu quero te mostrar aqui. O Trademap fez um levantamento do lucro das empresas que têm ações na bolsa no segundo trimestre. No primeiro trimestre do ano, a gente tinha visto um aumento do lucro frente ao primeiro trimestre de 2021. Quando a gente trata do segundo trimestre, o momento que a gente teve uma elevação ainda maior da taxa de juros, nossa taxa Selic aqui no Brasil, um momento em que passou um período de tempo maior desde que as altas da taxa de juros começaram a acontecer, a gente vê a economia real sendo afetada por esse aumento na nossa taxa de juros, e o normal é que as empresas, já é amplamente esperado, as empresas tenham uma redução no lucro nesse ano em 2022. Então o Trademap ele fez esse levantamento, divulgou esse levantamento no dia de ontem, e é justamente isso que eu quero te mostrar aqui. Olha só, os lucros das empresas que têm capital aberto na bolsa, que têm ações na bolsa, eles verificaram uma queda no lucro de 44%, bem como você sabe, passando de 66 bilhões para quase 37 bilhões, menos de 37 bilhões, tá? E o que eles fizeram para chegar nessa conclusão? Eles tiraram da amostra Petrobras, Vale, Braskem e Suzano. Por quê? Porque o resultado delas nesse ano, o lucro delas nesse ano, no ano passado, foram lucros muito maiores do que o normal, por conta da elevação altíssima do preço das commodities. Então, se eles deixassem ali essas empresas na conta, no cálculo, o que aconteceria? Eles pegariam distorções de preço. Os preços não iam retratar fielmente o que está acontecendo com as empresas da bolsa, porque tem uma concentração muito grande de lucro na Petrobras, Vale, Braskem e Suzano, hoje o que é anormal, é só porque a commodity está num patamar de preço muito maior. Qual commodity, Vinícius? Petrobras, petróleo, Vale, minério de ferro, Braskem você pega petroquímicos e Suzano você pega celulose. Então foi desconsiderado isso daqui para que os números retratassem a realidade da maioria das empresas que têm ações na bolsa no Brasil, tá? E algo interessante é que, o lucro caiu 44%, é uma queda bem grande. Só que o faturamento das empresas subiu. Olha que louco, você tem que prestar atenção nisso. Então, olha só, a receita operacional líquida, que é o faturamento líquido que vem da operação, teve uma alta de 24%. Por que o lucro foi menor se o faturamento foi maior? Por conta da inflação. Olha só, o custo dos produtos vendidos, o CPV, teve um crescimento de 29%, um crescimento maior do que o crescimento no faturamento. E isso fez com que os custos subissem mais do que o faturamento. Então, algo que eu falo para vocês há mais de um ano aqui, há muito tempo, fim de 2020 eu já falava, poxa, a gente pode ter uma inflação muito alta. Lá porque existia o quê? Uma taxa Selic super baixa, uma taxa de juros baixa, dólar alto, e eu avisava dessa possibilidade. Meu objetivo nunca foi tentar prever o futuro, mas eu avisava dessa possibilidade. E realmente está acontecendo. O custo dos produtos vendidos subiu demais. E a empresa aumentou o faturamento, mas os custos subiram mais ainda. Então elas faturam mais, mas lucram menos. Além disso, outra coisa que eu alerto bastante aqui há bastante tempo. Taxa Selic para cima é ações para baixo. Taxa Selic ficando em alta por mais tempo é ações para baixo. Por quê? Olha só. O levantamento ainda revela que a despesa financeira das empresas, que geralmente a maior representação aqui vai ser o pagamento de juros pela dívida das empresas, aumentou 151% no segundo trimestre de 2022, chegando a 76,6 bilhões. Então, houve 151% de alta nos gastos com despesa com a dívida, ou seja, nos juros pagos pelas dívidas que as empresas têm. Em meio à pressão imposta pela valorização do dólar dos últimos anos, essa valorização no dólar fez com que a inflação subisse e fez com que o Banco Central tivesse que aumentar a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, por meio do Copom, que é o comitê lá que define a taxa Selic. Então, só confirma que eu venho falando para vocês há muito tempo. Taxa de juros para cima, aumenta o custo da dívida das empresas, faz com que o preço de tudo fique mais caro, a empresa até faturou mais, só que ela paga mais juros pela dívida, ela teve um aumento nos custos muito superior, muito maior, e acaba que ela
lucrou menos. Inclusive aqui, ó, a dívida líquida das companhias aumentou 42%. O que é dívida líquida? A dívida líquida é o total de dívida que a empresa tem, menos o que ela tem de dinheiro em caixa. Então representa assim, o quanto realmente sobra, contemplando tudo que ela tem de dinheiro em caixa, quanto que realmente sobra de dívida para ela pagar. Essa é a dívida líquida. E essa dívida aumentou 42% nesse período, enquanto o caixa das empresas ficou aproximadamente estável. Aqui também, nesse levantamento, eles falam um pouco sobre as empresas de energia elétrica e assim por diante, mas aqui está um ponto interessante. Ó. Ah, Vinícius, eu não gostei dessa ideia de tirar Petrobras, Vale, Braskem e Suzano da conta. Ok, você vai ver uma queda no lucro das empresas, mesmo incluindo, porque olha só, adicionando as empresas não financeiras, que foram listadas ali em cima, Petrobras, Vale, Braskem e Suzano, o lucro acumulado das companhias chegou a 120 bilhões no segundo trimestre, valor 28% abaixo do mesmo período de 2021. Ou seja, englobando ou não Petrobras, Vale, Braskem ou Suzano, a gente teve uma grande queda nos lucros das empresas. Só que a gente viu o quê? Os preços das ações, em média, se valorizando. E é aqui que salta o olhar, aqui que a gente tem que parar e prestar atenção. Por que a gente tem que parar e prestar atenção nisso? Qual é o único indicador que diz se o preço de uma ação vai subir ou vai cair? O lucro. O lucro que a empresa gera com o passar do tempo. A gente consegue ver claramente em qualquer canto do mundo, em qualquer país do mundo, que à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço das suas ações sobem. À medida que o lucro de uma empresa cai, os preços das ações caem. Vinícius, isso sempre acontece dia após dia? Não, acontecem distorções no meio do caminho. Vou te dar um exemplo. Magazine Luiza subia o lucro numa certa velocidade, mas os preços subiam muito mais. Por quê? Por conta de um movimento especulativo de curto prazo. Só que assim que ela frustrou um pouquinho o resultado, o preço já desabou e veio colar com o lucro. Então, existem distorções de curto prazo, mas no longo prazo o seguinte funciona. Lucro sobe, preço sobe. Lucro cai, preço cai. Vinícius, me comprova isso. Vou te comprovar. Você ainda vai ver esses gráficos que eu vou te mostrar aqui na tela agora, num super evento, passo a passo, direto ao ponto, sem enrolação, gratuito, que vai acontecer nos próximos dias. Mas eu vou te dar uma palhinha para você já entendendo sobre isso, tá? Aqui você está vendo as ações do Bradesco, tá? Num horizonte de 14 anos. Você está vendo pela linha preta o que está acontecendo com o lucro do Bradesco com o passar do tempo, lucro por ação. E na linha azul você está vendo o preço da ação. Você consegue ver que essas linhas andam praticamente juntas? Ó, aqui você tem uma pequena distorção de preço. Em alguns momentos você tem no curto prazo, mas no longo prazo você vê que isso caminha junto, lado a lado. Agora você está vendo as ações da Grendene num prazo de 11 anos. Você vê que as linhas se comportam praticamente na mesma direção. Existem algumas poucas distorções no meio do caminho? Existem, mas elas caminham na mesma direção. Olha as ações da Ultrapar, fica ainda mais nítido, ó. O lucro da empresa subindo, preço da ação subindo. O lucro da empresa caiu, preço da ação desabou. Lucro da empresa subiu, o preço da ação subiu e assim por diante. Então a gente consegue ver claramente que lucro sobe, preço sobe. Lucro cai, preço cai. Se os lucros das empresas estão caindo, você precisa abrir o olho, parar de acreditar que, poxa, o Brasil vai descolar do exterior, como muito foi falado em 2000, como muito foi falado em 2008, e não aconteceu. O Brasil não é uma ilha. O Brasil não é isolado. O Brasil tem relação comercial, depende muito da China, que o setor imobiliário de chinês está complicado, depende muito dos Estados Unidos. 30% da exportação do Brasil vai para a China, 10% para os Estados Unidos. Está complicada a situação nos Estados Unidos. Então você tem que entender que o Brasil não vai descolar do exterior. Não vai ser o Brasil o único que vai subir de forma consistente, vai valorizar as ações e tudo mais, enquanto todo mundo está chovendo enxofre no resto do mundo. Não acredita nessa história, senão você vai ser mais um que vai cair nessas narrativas que nunca na história encontraram uma aplicação prática. A gente pode ter uma melhora econômica lá fora, no exterior, e isso permitir que as ações por aqui continuem valorizando indefinidamente até um certo período que vai cair, é um processo totalmente normal? Pode, mas esse não é o cenário hoje, mas existe a possibilidade, tá? E é justamente por isso que a gente tem que estar sempre preparado para lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Nunca só em um momento, tem que estar pronto para lucrar em qualquer cenário, porque assim você não fica nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Só que existe um risco grande aqui porque o fundamento está desabando e os preços estão subindo. E muita gente fica, poxa, Vinícius, mas eu estou investindo em ações há alguns anos, eu estou sempre no 0 a 0, estou empacado. Ó. Aqui você está vendo o resultado das ações de 2020 até hoje, para frente. Ações subiram, caíram, depois subiram, aí deu aquela esperança de que você ia começar a ganhar dinheiro, depois caíram, depois subiram, depois caíram.
E aí se você começou a investir lá no início de 2020, você está até hoje perdendo 2%, no 0 a 0, empacado, sem mudar em nada a sua vida. Teria sido melhor você ficar na renda fixa ganhando uma merreca. Só que se você sabe usar as anti-ações se valorizam de forma oposta às ações. Olha só, você conseguiria ter uma rentabilidade muito maior estando protegido em todos os momentos. E aproveitando oportunidades que você tem em que alguns investimentos estão subindo e depois voltam a cair, para você colher o lucro antes, aportar onde está caindo e depois vai subir, e você potencializar ainda mais a sua rentabilidade. Então, se você entende que sim, as ações do Brasil estão baratas, é uma oportunidade investir em ações do Brasil, mas existe um risco das ações caírem muito mais, até porque os lucros estão caindo no segundo trimestre, e pode ser que isso continue acontecendo. Por que isso pode continuar acontecendo? Simples, gente. Taxa de juros recém chegou em 13,75% ao ano. Tá? Existe um efeito, até vou explicar algo a mais que eu não ia explicar antes. Existe um efeito na economia que é o efeito retardado da taxa de juros. O que é isso, efeito retardado? Você está fazendo uma brincadeira, Vinícius? Não, é muito sério. A taxa de juros, depois que ela é modificada, ela começa a gerar impacto real na economia cerca de 9 a 12 meses depois. Então, essa taxa de juros de 13,75% ao ano, que a gente está agora, nossa taxa Selic, só vai impactar a economia de forma real e as empresas de forma real daqui a praticamente 12 meses. Porque ela foi modificada no início de agosto. Então, é muito tempo ainda que vai ter uma trava inserida na economia e vai atrapalhar as empresas, vai aumentar o custo da dívida das empresas. Todo esse contexto pode somente piorar se algumas coisas não acontecerem e não alinharem. Então, você tem que estar pronto para ver as ações caírem ainda mais. Por meio do quê? Do uso correto das anti-ações. Você saber investir da forma certa e na medida correta. E justamente isso é o que eu vou mostrar em um evento online, gratuito, sem enrolação, que vai acontecer agora nos próximos dias. Eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro na bolsa. Ou perdendo dinheiro na renda fixa, porque está perdendo para a inflação, ganha uma merrequinha acima da inflação. Quando ganha? Porque às vezes tem que pagar imposto de renda sobre o lucro, lá na renda fixa e não sobra nada. Tudo sobe de preço, você continua cada vez mais pobre. Por quê? O seu rendimento não é positivo, é negativo ou é muito baixo. Então, se você quer aprender a lucrar nas altas quedas da bolsa, aproveite essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou fazer um outro evento desse. E te digo, pode me cobrar depois. Você vai sair do evento gratuito, apto a ter os seus primeiros resultados, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Visto, eu vou ter o mesmo resultado dos seus alunos? É claro que não, gente. Venhamos e convenhamos. Você precisa de mais mentoria, suporte, treinamento, apoio para você ter uns resultados maiores. Mas você vai conseguir. Eu vou te passar a ferramenta para você lucrar mais do que se você investisse somente em ações e lucrando nas altas e nas quedas da bolsa no meio do caminho. Não perde essa oportunidade, participa, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve na Semana do Investidor Sempre em Alta, porque eu quero te ver sempre em alta.